Muito bem, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida, estamos aqui com mais uma fonte para consertarmos da marca PC Top de 200 watts e nós vamos ligá-la e ver qual o problema apresentado por esta fonte para depois fazer as nossas análises, fazer o nosso conserto, fazer a nossa famosa ligação do fio verde ao fio preto para que a fonte arme. Para ligar a fonte, faço usando a minha pinça e a fonte não ligou. Vamos colocar aqui o multímetro na escala de voltagens e vamos medir aqui se existe. Como a fonte não ligou, pessoal, a gente mede aqui do terra, do fio preto ao fio roxo, e nós temos a tensão de stand-by. Veja aí que a stand-by está em 5 volts. Essa fonte precisa de 5 volts no stand-by para que a gente faça essa conexão e ela ligue. Mas ela não está ligando, mesmo com a presença dos 5 volts no stand-by. Qual será o problema dessa fonte? Vamos abri-la, verificar aqui através do nosso passo a passo qual o problema, qual o defeito que pode causar esse mau funcionamento. Já dá para ver que tem stand-by, então não tem fusível queimado. Já podemos começar a raciocinar da seguinte forma: não existe fusível queimado. A princípio parece que os capacitores e diodos parecem estar funcionando, pois tem a tensão de stand-by, né, pessoal? Então tem que ter, o primário tem que estar funcionando para que haja tensão de stand-by. O que não está deixando essa fonte ligar? Provavelmente vocês já devem ter deparado com um defeito como esse, ou se não depararam, pode ficar tranquilo que um dia vai aparecer um defeito como esse aqui. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: se ela não arma, nós poderíamos pensar, então deve ter um curto. Vamos colocar aqui na escala de bip, aquela escala que quando tem um curto, dá um bip. E vamos verificar, em primeiro lugar, né, a presença de curto. Se existir um curto na saída de 12 volts, 5 volts ou 3 volts, é claro que a fonte não vai ligar. 5 volts, nós temos 96 ohms, apenas um bipzinho de carga do capacitor. 12 volts, 240 ohms e apenas um bipzinho de carga do capacitor. Vamos verificar aqui também os 3,3 volts. Vamos colocar aqui no preto. Temos um bip contínuo. Bom, parece estar em curto. Vocês podem verificar que temos 12 ohms. Provavelmente um resistor de 12 ohms. Nós vamos observar isso. Se não existir um resistor de 12 ohms nos 3,3 volts, tem algum defeito. Vamos remover esse fio. Tirei os parafusos da placa e vamos verificar a presença de um resistor de 12 ohms no 3,3 volts aqui, 3,3 volts. Do 3,3, que é esse aqui, até o terra, tem que haver um resistor de 12 ohms. Olhem bem, pessoal, aqui está ele, marrom, vermelho e preto, 12 ohms. Então, está normal, não existe curto na saída dessa fonte. Aquele curto que o meu multímetro mostrou é simplesmente um resistor que existe aqui na saída ligando o 3,3, que é o laranja, ao terra, que é o preto. Temos que observar isso aqui, senão a gente acha que é um curto, começa a trocar componente e não precisa trocar componente nesse caso. Vamos ligar essa fonte para verificarmos a voltagem existente nos capacitores. Aqui eu tenho um capacitor nesses dois pontos e aqui eu tenho outro. Então, sendo aqui o positivo, negativo, positivo, negativo. Então, daqui a aqui eu tenho que ter mais de 300 volts. Ligar aqui a fonte, a energia elétrica, posicionar o multímetro na escala de voltagem. Lembrando que se você tiver aquele multímetrozinho pequeno, posicione-o na escala de 1000 volts.
Vou estar medindo com os dois para vocês verem. Vou colocar aqui o positivo e o negativo. Eu tenho 171 volts. Esse capacitor está perfeito. Vamos medir nos dois para ver. Tenho 228. Eu tenho que ter aqui 300, mais de 300, cerca de 350 volts. Então eu tenho aqui 53 volts nesse capacitor. Olha bem, pessoal, que engraçado. Esse capacitor está certo, está correto, mais de 170 volts. Esse outro capacitor já está apresentando apenas 50 volts. Por que será? Provavelmente algum diodo retificador com defeito, ou talvez esse mesmo capacitor com defeito. Se for isso que eu estou dizendo, se for diodo ou capacitor, nós teremos aqui a presença de uma corrente alternada. Vamos colocar o nosso multímetro aqui em corrente alternada 750 volts para verificarmos aqui a presença da corrente alternada. Vamos ver nesse aqui primeiro. Esse aqui está dando 386. Nesse outro eu tenho 122. Nos dois eu tenho 500. Veja que esse multímetro, ele não é bom para fazer esse teste. Vamos verificar agora com esse multímetro da Icari, só para vocês verem a diferença desse multímetro. Estou na corrente contínua, tensão corrente contínua. Vou verificar o mesmo capacitor aqui, ó, que deu 171 volts, e ele deu 178 volts. O outro capacitor tem 56 volts. Ah, está igual, né? Está perfeitamente igual. Mas colocando na escala de corrente alternada, de tensão alternada, nós vamos medir aqui no primeiro capacitor, que está dando 170 volts, nós temos 0. Veja só, ele fica dando um pulso lá, ó, mas é 0. No outro capacitor, nós vamos ter 69 volts de presença de corrente alternada continuadamente. A presença dessa corrente alternada continuadamente, medida com esse multímetro nesse capacitor, nos indica que esse capacitor ou os diodos retificadores que estão trazendo energia até ele estão danificados. Vamos desligar aqui, verificar se os capacitores estão descarregados. Já está descarregado o capacitor. Nós vamos medir os diodos que estão trazendo a energia daqui para cá. Vamos colocar na escala de diodo e vamos testar com o positivo aqui no capacitor e o negativo lá. Tem que conduzir. Veja, conduziu com 698. Vamos colocar no outro aqui para ver. Conduziu com 591. Vamos virar e ver se tem alguma fuga. Ó, não temos a princípio presença de fuga. Se os diodos estão perfeitos a princípio, porque a gente não removeu eles ainda, o culpado pode ser o capacitor. Eu vou aproveitar que esse multímetro tem escala de capacitância e vou estar fazendo um teste desse capacitor já no circuito aqui. Vou fazer um curto aqui só para a gente ter uma ideia. Veja que esse, mesmo no circuito, deu 238 microfarads. O outro, mesmo no circuito, não está dando nada. O meu capacímetro não está conseguindo medir. Provavelmente aqui é o capacitor. Vocês podem ver que esse capacitor está perfeito, está bonito, parece não ter nenhum defeito. Ele parece ser o responsável por esse defeito, pessoal. Vamos remover esse capacitor. A partir de agora se tornou o principal suspeito aqui do circuito. Tá aí. Capacitor removido. Um capacitor de 330 microfarads por 200 volts. Fazer o curto nos terminais. Não se esqueçam disso. Vamos colocar aqui o nosso multímetro, a escala de capacímetro aqui, pessoal, e verificar a capacitância desse capacitor. Vejam bem que esse capacitor não apresenta capacitância alguma. Vamos colocar aqui na escala de resistência para ver se tem alguma fuga. Não existe fuga. Esse capacitor, ele praticamente não existe. Ali no circuito, ele praticamente não existe esse capacitor.
Olha só que defeito que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Um capacitor bonito como esse de 330 que não funciona de forma alguma, não tem capacitância alguma. Vou substituí-lo por esse, que é o mesmo 330 microfarads 200 volts que eu já havia testado, está bom. Acabei de soldar aqui o capacitor, ligar a nossa fonte. Vamos verificar aqui a voltagem em primeiro lugar. Os capacitores, 347 volts. Nós temos 173 aqui nesse capacitor e 174 no outro. A voltagem agora está perfeita. É assim que funciona a voltagem desta fonte. Vamos ligar aqui, ó, o fio verde no fio preto para ver se a fonte arma, e infelizmente ela ainda não armou, veja bem, ela não funcionou. Então o defeito não é só esse. Veja bem que a tensão de standby 5 volts está presente e ela não liga mesmo, de forma alguma. Curto na saída não tem. Vamos verificar o primário aqui. Vamos usar a lógica do raciocínio. Se esse capacitor estava danificado, apenas esse funcionando, possa ser que o circuito forçou os transistores. Vamos ver aqui se não tem tensão nos capacitores. Se tiver tensão nos capacitores, a gente vai fazer teste de transistor aqui e vai ferrar tudo. Os capacitores descarregam rapidamente, então não temos tensão alguma. Vamos colocar aqui a escala de diodo para testar os transistores, mesmo na placa. Não vamos removê-los da placa a princípio. Base e emissor, base coletor. Esse é a base, fica de cá. Base emissor, base coletor. Vejam bem que esse transistor ele está praticamente em curto, ó, entre a base e o emissor. 0,8 ohms. Então encontramos aqui esse transistor que está ligado naquele capacitor que estava funcionando. Ele entrou em curto. Ele teve aqui um curto entre a base e o emissor. Nós vamos remover esse transistor e verificar se realmente ele está em curto, se é outro componente, o que está acontecendo aqui. Antes de removê-lo, nós vamos verificar aqui, ter certeza se é ele mesmo ou não, porque talvez não seja ele que está em curto. Como fazer isso? A gente vai soltar aqui um dos pinos, o pino que estava em curto, que era esse pino e aquele, né? Nós vamos soltá-lo e vamos verificar aqui, ó. Está solto do circuito? Está. E está em curto, pronto. O transistor está em curto. Aqui a gente tira com o sugador a solda e verifica se o pino foi desconectado da ilha. Veja bem, foi desconectado, então o pino não está na ilha. Se eu for testar aqui, vou estar testando o que está aqui. Mas mesmo assim não há curto aqui. E o transistor, veja, está em curto. Então nós temos aqui esse transistor em curto. Para removê-lo, eu vou tirar esse capacitor que está na frente, porque é muito mais fácil do que tirar vários transistores ali para tirar aquela chapa. Foi removido. Lembrando que não vamos trocar esse capacitor porque ele está bom. Vamos trocar apenas o transistor. Está ele. Ele está em curto entre a base e o emissor. Tá aí, J13007. Aproveitar e testar dois resistores aqui e um diodo que está ligado nele para verificar se não deu problema. Que tem um diodo, ó, que eu vou verificar. Passa para um lado, não passa para o outro, tá beleza.
Aqui eu tenho um resistor, vou verificar no circuito mesmo, não vou nem remover. O resistor de 22, outro de 2700, tá perfeito. São os resistores aqui que estão ligados na base dele. Então nós já sabemos que os resistores que estão ligados na base não estão danificados. Estou trocando aqui o transistor, essa fonte haverá de funcionar perfeitamente. É o mesmo transistor 13007. Para testar o transistor, pessoal, a gente presta atenção aqui, ó. Coloca o multímetro na escala de diodo, testar esse transistor da entrada da fonte. Coloque o positivo na base, que é esse primeiro aqui. O negativo no emissor vai passar com faixa de 580, 600. No coletor também vai ter uma passagem de 500 a 600. Qualquer outra medida fora esta, ó, do coletor ao emissor não vai passar. Do emissor ao coletor não vai passar. Do emissor à base não vai passar. E do coletor à base não vai passar. Só vai passar da base, que é esse primeiro de cá, para esse e para esse. Apenas isso que vai passar. Aí no canal teve um amigo aí perguntando como testar diodo com esse outro multímetro. Como fazer os testes com esse outro multímetro. Um multímetro mais simples. Vou mostrar aqui que é a mesma coisa. Coloque aqui na escala de diodo e vamos usar os mesmos fios do mesmo jeito, ó. Vejam bem. O fio vermelho na base e o fio preto no coletor, que é o do meio. Vejam, passou com 580. Coletor, fio preto no emissor, passou com 599. Então é a mesma coisa. De outra forma, não vai passar, ó. Qualquer outra forma que você ligar, não vai passar. O teste é esse, muito simples de testar. E vamos trocar aqui esse transistor e a nossa fonte vai funcionar perfeitamente. Vou aproveitar aqui e fazer uma coisinha que eles não fazem, que é colocar um pouquinho de pasta térmica para melhorar a transferência de calor, ó. Eu uso uma chave de fenda mesmo para passar um excesso de pasta térmica. Você não vai ajudar, vai estar atrapalhando também, tem isso. Passa uma quantidade que fique legal. Tiro o excesso aqui para melhorar a transferência de calor do componente para o dissipador de alumínio. Vamos colocá-lo no lugar, vamos aparafusar aqui e agora sim essa fonte vai funcionar. Não é possível que tenha mais algum problema. Nós vamos fazer essa fonte funcionar hoje de qualquer jeito, nem que a gente troque todos os componentes. Mas aqui, ao meu ver, parece ser só mais esse componente a ser trocado. Não aperte demais, porque esse parafuso relaxa. Apenas uma quantidade que fique bem apertadinho. Você pode até trocar esse capacitor pelo par daquele, para ficar a mesma cor, ficar bonito. Eu tenho aqui o par do outro. Ó, vou aproveitar e trocar também para ficar os pares da mesma cor, né? Não ficar feio aqui. Vamos colocar um pouquinho de solda aqui para segurar o capacitor, para sobrar a mão, né, para soldar aqui o outro pino. Perfeito. Vamos soldar aqui o resistor, que o sugador soltou a solda. Soldar os terminais do transistor. Preste bem atenção para que a solda aqueça bem o terminal do componente. Prontinho, pessoal. Agora eu tenho quase certeza que essa fonte está funcionando. Vamos ligar aqui, vamos fazer aqui o curto do fio verde ao fio preto. E a fonte funcionou. Vamos ver aqui que colocar o preto no centro, como sempre. O amarelo, que vai dar 12 volts, 11.89, perfeito. O vermelho, que é 5 volts, 5.3, perfeito. Vamos medir aqui, ó. Laranja, 3,3 volts, está dando 3,28. Vermelho, que é os 5 volts, 5,24. Perfeito. O amarelo, que é 12 volts, 12,19. O roxo, 5,9.
que é o standby. Então nós temos aqui todas as tensões perfeitas. Aqui nós temos o Power Good com 5.20, tudo funcionando perfeitamente. Agora é só fazer uma limpeza, montar essa fonte. Está pronto mais uma fonte. Falou, pessoal, espero que tenham gostado demais desse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal Amor à Vida. E até o próximo vídeo, pessoal, com mais dicas em consertos de fonte. Tchau, pessoal, até a próxima!